Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje é o terceiro vídeo do capítulo 13, que é a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E o tema de hoje, o óbolo da viúva. Então o Evangelho nos traz a história da viúva, né? Jesus estava observando as pessoas que estavam fazendo doações, estava de frente ao templo, né, onde eram feitas as doações, e Jesus observou que muitos ricos doavam, né, e tinha uma senhora, uma viúva, que procurando, doou umas moedinhas. E aí Jesus chama os discípulos e diz que quem mais doou foi aquela mulher, porque ela doou tudo o que ela tinha, tirou de si para doar, enquanto os ricos doaram as sobras, né? Doaram o que estava sobrando, não se privou de nada, doou as sobras, digamos assim, enquanto a viúva não, tirou de si tudo que tinha para fazer a doação. E aí a gente se depara com uma situação hoje, né? Sempre, né? Mas às vezes nós mesmos, né? Porque não dá para falar só do outro, que às vezes a gente deixa de fazer caridade, deixa de ajudar o outro, porque eu não tenho dinheiro, não tem como eu fazer caridade, não tenho recursos, né, para fazer caridade, então, eu não tenho, então é algo que eu não preciso me preocupar. Na verdade, a gente acaba dessa forma tirando o nosso corpo fora, porque não funciona bem dessa forma, dessa maneira. Então, e aí a gente às vezes se diz, me falta recursos, então não tem como eu ajudar. Quando eu ficar rico, quando eu ganhar bem, quando ganhar na loteria, aí eu ajudo, aí terei condições de ajudar. Mas na verdade, se a gente parar para pensar, pôr bem na balança e analisar a nossa real intenção, a gente vai ver que antes de querer ajudar o outro, na verdade a gente está querendo se beneficiar a nós mesmos. Então não é toda a intenção, não é toda pura essa intenção, sabe assim? Porque o que eu quero? Me beneficiar antes de ajudar o próximo. Então eu não só quero ganhar algo para ajudar, não, antes estarei ajudando a mim mesmo, né? E aí, o que acaba acontecendo? Essa intenção de antes querer se ajudar primeiro, anula qualquer mérito da intenção. Não é que não vai fazer bem a ajudar, doar. Não é essa a questão. A questão é a intenção. Então, aquela intenção pura, que é o que Jesus nos ensina, o que Deus espera da gente, vai estar sendo anulada por conta da intenção de querer se ajudar primeiro, e não pensando e não colocando a necessidade do outro em primeiro lugar. Porque a verdadeira caridade, ela faz antes para o outro, ela faz antes pensando primeiro no outro do que em nós mesmos. Então, o texto hoje, esse exemplo, né, de hoje, nos ensina que a gente não deve esperar ficar rico, ganhar na loteria, ganhar fortuna para querer ajudar o outro. Porque, veja bem, olha o exemplo que a gente tem, né? Ela deu tudo que ela tinha. E também, não tô querendo trazer aqui, que é para você tirar o que é seu, ficar sem nada para doar para o outro. Não é esse o intuito. Mas é trazer um olhar que muitas vezes dá sim pra gente repartir, compartilhar, né? Você não precisa necessariamente ficar sem, tirar dos seus para doar, mas pode sim em algum momento, de alguma forma, porque como foi trazido no texto anterior, a doação não é só material, não é só com dinheiro, não. A doação é com uma ajuda do seu tempo, me veio na hora que eu estava montando o vídeo, fazendo, até não ficou claro para mim, mas veio algo assim, às vezes alguém que tem, alguma pessoa que você conhece, que tem um ente dentro de casa que está acamado, que você possa ajudar a cuidar, dar um banho, ajudar a alimentar na boca. Enfim, gente, se a gente parar para pensar, são N formas de caridade.
Então, às vezes você não tem dinheiro e tudo bem, mas quando a gente quer ajudar, a gente quer praticar caridade, tem meios e meios de fazer isso. Não precisa esperar ficar rico. E seria muito satisfatório a gente querer ajudar quanto mais pessoas, a gente ter condições de ajudar o maior número possível de necessitados. Com certeza, seria muito grande isso. E aí também tem uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado com o nosso orgulho, a nossa vaidade, para não deixar isso tomar conta e se envaidecer quando é possível. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: com certeza é muito satisfatório você poder ter condições de ajudar o maior número possível de pessoas necessitadas. Só que o que acontece? Enquanto eu fico esperando ajudar o maior número, pode ser que eu não consiga. Então não se preocupe com quantidade, com quantidade, se preocupe com a qualidade da sua caridade, da intenção. Porque às vezes, é o que foi falado também no texto anterior, quando há uma grande calamidade, muita gente ajuda e tal. E às vezes você tem uma pessoa do seu lado necessitando muito de ajuda e que você não está vendo. Então não espera acontecer algo grande ou você ter condições de ajudar muita gente. Não, porque para aquela pessoa, para aquela única pessoa que está precisando, você levar uma ajuda, você doar de alguma forma, o que seja que ela esteja necessitando, vai ter a mesma, a intenção, não é a intenção, mas o resultado, digamos assim, me fugiu a palavra, daquela pessoa estar sendo ajudada, você entendeu? O resultado disso, de você poder fazer algo para aquela única pessoa, ainda me fugiu a palavra, mas enfim, é o mesmo no sentido assim, já pensou, você está necessitando muito e alguém vem e chega, para você que está sendo ajudado, aquela pessoa, meu Deus, é abençoada porque ela chegou e te ajudou no momento em que você necessitava. Então não fique esperando ajudar um monte de gente. Começa com uma que você já vai estar fazendo muita coisa. É isso que a gente tem que se preocupar, em fazer, em começar. Não ficar, o importante é você fazer o feito, não o bem feito, no sentido de que é melhor você ajudar uma pessoa do que ficar esperando ajudar um monte e não fazer nada, você entendeu? Então, faça, o feito, lógico, quanto melhor, né? Quanto melhor, quanto maior, melhor, mas vá e faça. E aí traz uma mensagem bem bacana, inclusive não é somente com o ouro que se pode enxugar as lágrimas, e não podemos ficar inativos por não o possuirmos. Aquele que deseja sinceramente tornar-se útil para os seus irmãos, encontra 1000 ocasiões de fazê-lo. Então é o que eu disse tudo isso. Não fique esperando ouro, não fique esperando dinheiro. Vai e faça. Às vezes é um tempo, às vezes é sentar, ouvir. Eu lembro muito na época da pandemia que as pessoas de idade não podiam fazer, tinha muita gente que ajudava, né? Que se colocava ali em prontidão para ajudar a buscar o que essas pessoas precisavam. Então, quando a gente quer ajudar, quando a gente quer ser útil ao nosso próximo, a gente encontra uma maneira de fazer. Agora, enquanto eu usar de desculpa porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, a gente não vai conseguir fazer nada, porque a desculpa toma conta. Agora, quando eu me coloco à disposição, eu quero, eu tenho a intenção de fazer, é meu real desejo, eu encontro formas, é só querer. Procuremos e encontraremos. Se não for de um jeito, vai ser de outro. Você pode ter certeza que quando a gente quer algo, aquilo chega até a gente. Então se disponha. Se deixe inteiro para isso, tenha a intenção de querer fazer o bem. Pois não há uma só pessoa no livre gozo das suas faculdades que não possa prestar algum serviço. A não ser que a pessoa tenha algum problema, alguma deficiência, enfim. Mas se não for o caso, você pode ter certeza que pode, de um jeito ou de outro, numa situação ou em outra, ela pode ajudar.
Dá uma consolação. E aí o texto traz, né? De que forma? Dando uma consolação, amenizando um sofrimento físico ou moral, tomando uma providência útil. Na falta de dinheiro, não dispõe cada um de seu esforço, do seu tempo. Então, se não tem dinheiro, tem o tempo, a ajuda, o ouvir, às vezes uma orientação. Então, presta atenção em cada um. A gente não pode oferecer, até um sorriso, gente. Até um sorriso, eu digo, que você ilumina o dia de alguém, você faz a diferença na vida de alguém. Isso também é a esmola do pobre, o óbolo da viúva. Então, é nesse sentido de que você não precisa esperar fortuna, né? Às vezes o que você tem, você não tem dinheiro, você não tem condições de tirar dos seus, de tirar o seu, não tem, ok. Mas o seu tempo, o seu esforço, o seu sorriso, ouvir, falar, estar junto, enfim. Quando a gente quer, de uma maneira ou de outra, a gente faz a caridade e ajuda ao próximo, tá? Que a gente possa, então, despertar. Porque muitas vezes a gente lê um texto, assiste um vídeo, acha tudo muito bonito, tudo muito lindo, mas só fica aqui, né? E a gente tem que trazer para cá e a gente tem que pôr a mão na massa, a gente tem que pôr isso em execução, na prática, praticar. E conforme você começa praticando, a coisa flui. Tá bom? Então, abençoado seja o seu dia, um beijo no seu coração e muitos beijos de luz. E não esqueça, conteúdos do Raimundo Mariano Dias e a Agenda Espírita Brasil sempre ajuda a gente a caminhar mais fortalecido, com fé em Deus e sempre buscando seguir o exemplo do nosso Mestre Jesus. Gratidão.